Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu vou contar 50 fatos sobre mim. Bem, muita gente me conhece, mas não sabe exatamente como é a minha trajetória, o que eu faço, o que eu já fiz, de que eu já trabalhei e algumas outras coisinhas. Daí, assim, eu tentei reunir 50 fatos que dá pra contar um pouco da minha história. Daí, assim, eu escrevi aqui, gente, para não esquecer. Já tem vários dias já que eu comecei a escrever e fui montando, e hoje eu tentei colocar numa ordem que dê para contar para vocês. Vamos lá? Primeiro fato. Sou leonina, nasci dia 8/8/89. Por isso tem uma personalidade forte, né? Que é o segundo fato. Sou eletricista. Pois é, quem diria? Só não me arrisco, né, gente? Muito perigoso. Fiz o curso tem 10 anos. Sou formada em administração de empresas desde 2011. Inclusive, tirei excelente no TCC. E hoje faço consultoria, né? Que é um dos fatos que eu vou contar sobre mim mais pra frente. Tenho 27 anos. Em agosto desse ano, de 2017, faço 28 anos. Tô ficando velha, né? Só que não. Talvez. Bom, já trabalhei na roça. Quem olha pensa que, tipo, eu sou uma princesinha. Sou metida, é o que pensam, né? Mas não, gente. Já plantei milho, já plantei feijão, já plantei mandioca, já limpei feijão, já arranquei feijão até de joelho, porque as costas doía, eu ficava lá arrancando, já abaixada e já juntando lá. E uma coisa que eu amava era quando a gente fazia farinha. Quando a gente fazia farinha, eu amava tirar goma, fazer beiju quentinho naquele forno enorme de casa de farinha, sabe? Daquela casa de farinha antiga, que é tudo à mão, nada motorizado. Eu amava. Só que aí o tempo foi passando, comecei a trabalhar numa lojinha. Comecei aos 14 anos. Aí essa questão que eu ia muito pra roça e ajudava meus pais, aí foi ficando um pouco de lado por conta disso. Aos 14 anos comecei a trabalhar na lojinha. E um outro fato que nessa época também, até uns 16 anos mais ou menos, eu ensinava catequese. Já ensinei banca, ensinava tipo reforço escolar para algumas crianças e também ajudava meus colegas também, assim, na escola, mesmo voluntariamente, eu sempre ajudava. Matemática mesmo, tipo assim, eu sempre tirava 10, 10, 10. Aí na quarta unidade eu não precisava fazer prova, eu tipo fazia um monitoramento, ajudava outros colegas que estavam com dificuldade. Concluí o ensino médio em 2006, com 17 anos. Passei na prova para jovem aprendiz, uma multinacional que está instalada aqui na minha cidade, que é uma mineração. Nesse programa Jovem Aprendiz, eu fiz um curso do Senai, em Feira de Santana. O curso foi Eletricidade Industrial. Estudei também no Colégio Assis Chateaubriand, que no início do curso do Senai, a gente cursava no colégio, mas assim, as turmas do Senai estudavam no colégio, mas eu não estudei aula normal, tipo assim, de manhã eu trabalhava aqui na lojinha ainda. À tarde, segunda, quarta e sexta, eu ia para Feira de Santana e quando a gente chegava, eu já ia direto para a escola. Geralmente chegava atrasada e às vezes ainda ia em casa, tomava um banho e fazia um lanche. Outras vezes não, eu já lanchava assim praticamente na rua. A gente vinha de Feira de Santana já lanchando o caminho todo. Já fui professora de primário. Já ensinei pré e alfabetização na escola da minha mãe, na escolinha Lápis de Cor. Já ensinei na rede pública de ensino daqui da minha cidade, terceiro e quarto ano. Já ensinei no Agenor de Freitas e no Jorge Luiz. Ganhei a bolsa do ProUni em 2007. Inclusive, tenho essa consultoria de trabalhos acadêmicos porque no meio do curso de administração, que eu era bolsista do ProUni, eu perdi essa bolsa. Por que eu perdi? Eu não sei se houve algum erro da faculdade em relação à documentação, mas o que houve é que eles não corrigiram meus trabalhos.
Daí, com isso, eu passei nas provas, mas não passei nos trabalhos. Daí eu perdi a minha bolsa. Daí eu resolvi fazer esses trabalhos e ajudar outras pessoas. Então, eu não perdi, não foi porque eu não sabia fazer os trabalhos, eu sei fazer. Foi porque eles não corrigiram, eles não lançaram nota no meu portal. Nessa época que eu me inscrevi para o ProUni, eu acessava a internet numa lan house. Inclusive, na época, a lan house era muito movimentada aqui na minha cidade. Hoje em dia, não tanto, todo mundo tem acesso em casa ao computador, mas na época era muito difícil. Isso eu já tinha 17, 18 anos e mesmo assim, na minha cidade aqui do interior, era meio difícil ter acesso à internet, mas a gente acessava mesmo assim na lan house. Inclusive, eu aprendi a mexer no computador, aprendi informática, assim, me aprofundei mais, não tanto, mas me aprofundei um pouquinho no curso do Sinai, que tinha disciplina informática, era 80 horas. Isso, eu fiz o curso em Feira de Santana, mas não tinha noção nenhuma, assim, de acesso à internet e tal. Era bem complicado naquela época, mas graças a Deus a internet hoje virou meu ganha-pão, né? Já trabalhei como escritora freelancer no site Artigo Mundo. Então eu ganhava por texto escrito. Aí eles corrigiam o texto e faziam a transferência para minha conta do PayPal. E do PayPal eu fazia transferência para minha conta bancária. Daí, isso em final de 2011, início de 2012. Aí foi o meu começo, assim, minha experiência com o trabalho na internet, que eu vi que realmente isso dava dinheiro. Foram poucos trabalhos, porque depois o site não aparece muitos artigos. Então, como eu ia falando, o Artigo Mundo foi o começo dos meus trabalhos na internet. Apesar de que, assim, foi pouco tempo, assim, tinha, tipo, 5.000 textos em um mês, e aí eu peguei alguns textos, fiz, mas aí tinha muitos autores, aí muita gente também fazia, e eu não fiquei muito acompanhando depois, porque sempre que eu entrava não tinha textos, aí eu não fiquei acompanhando, mas assim, deu para ganhar em euros, ganhei euros, daí assim, eles depositaram na minha conta do PayPal, não sei se é assim que fala, e aí eu fiz transferência para minha conta do Banco do Brasil. E assim, foi difícil, mas foi uma experiência muito prazerosa, assim, em poder fazer um texto, eles corrigirem e dizer que o texto estava muito bom, que foi aprovado e ser recompensada por isso. Então, assim, escrever é minha paixão. Aí, nesse mesmo ano, em 2012, eu trabalhei na farmácia. Sempre quis trabalhar, assim, na farmácia. Eu tenho uma experiência com farmácia, já pensei, inclusive, em cursar. Mas assim, só a experiência de trabalhar ali vendendo, de trabalhar com o público, já foi uma experiência muito boa. E, inclusive, aprendi algumas coisinhas assim de farmácia, de medicamentos, que foi muito bom. Já trabalhei como executiva de vendas do Avon, só que assim, na época eu tinha 18 anos e assim, era em uma outra cidade. Aí assim, a minha família não estava muito a favor naquela época, mas assim, foi uma experiência muito boa e valeu a pena. Já ensinei TOPA, que é Todos pela Alfabetização, que é a alfabetização de jovens e adultos. É uma experiência muito boa também trabalhar com alfabetização, com jovens, com adultos. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Já desfilei no Teatro Salesiano, em Salvador. Pois é, gente. Já fui agenciada pela Talentos Brilhantes. Meu pai pagou, lógico, né? Apesar de que eu acho, assim, a experiência foi muito boa, assim, teve o desfile e tudo mais, assim, na época eu tinha 12 anos, a experiência foi ótima, mas assim, eu acredito que aquele tipo de agenciamento não funcionava muito, porque, tipo assim, era muita gente e tinha também os pacotes, tinha uns pacotes que eram mais caros, tinha book e tal, e o que eu fiz foi um que era mais barato, mas mesmo assim teve um curso de passarela, que foi muito bom, e foi quando eu aprendi a desfilar. E com isso fui garota estudante. Pois é, gente, não necessariamente eu ganhei, né, mas, tipo, por um ponto eu fiquei em segundo lugar. Então eu considero que ganhei, todo mundo na época também considerou que eu ganhei, né, porque dizem que teve gente lá que tirou pontos por conta da maquiagem que tava muito forte. Só que assim,
A pessoa que me maquiou é uma pessoa que trabalha no salão hoje em dia, é uma pessoa assim que tem um excelente trabalho. Então, as pessoas que estavam ali como jurado, eu acredito que não sabiam julgar, infelizmente, né? Mas foi só uma brincadeira, foi garoto estudante da escola e foi muito válido. Como eu tava falando, quem me arrumou na época e arrumou make e roupa foi Jane Mota, que era minha vizinha, morava na minha rua. Hoje em dia ela tem estúdio no Rio de Janeiro, faz mega hair, faz um monte de coisa maravilhosa. Ela, um beijo, Jane. E um beijo também para minha prima Irani, que também me ajudava. Trabalhei no Censo em 2010, foi uma experiência maravilhosa, assim, conheci muita gente, assim, visitei várias famílias, fazer entrevista, foi uma experiência muito boa. Trabalhei na prefeitura da minha cidade e fui candidata a vereadora, aí já é uma outra história. Mas, bem antigamente, voltando lá novamente, já dancei em palco, quando eu era adolescente. Na época, queria ser dançarina, queria ser modelo, queria ser tudo, né? Quase virava dançarina. Dancei algumas vezes, mas eu era muito novinha, então, na época, na verdade, assim, eu sempre pensava nessa carreira, assim, mais artística, mas deixava de lado pelo fato da escola, assim. Eu queria ser artista, mas eu me dedicava muito à escola. Aí era uma das melhores alunas. Já fiz unhas no salão de beleza aqui da minha cidade, inclusive da minha prima Luciene. Um beijo, Luciene. Fiz estágio de administração no RH da mineração daqui da minha cidade. E foi uma experiência, assim, incrível. Assim, eu poderia ter continuado trabalhando assim multinacional, mas eu gosto muito de empreender, então talvez eu ainda volte, não sei, em algum momento da minha vida, mas assim, foi uma experiência incrível, assim, que eu já tinha sido jovem aprendiz, aí fui estagiária. Aí, assim, eu aprendi ter uma visão holística da empresa. Inclusive, desci a mina subterrânea. Assim, quando eu fui jovem aprendiz, eu era de menor, os supervisores não deixaram. E quando eu fui estagiária no RH, eu já tinha 21 anos, já estava já me formando na faculdade. Aí eu pude descer a mina, desci com um técnico de segurança e com uma colega minha. E foi uma experiência incrível. Ganhei bolsa do ProUni mais uma vez em 2014 para psicologia, um curso assim bastante concorrido. E aí eu comecei a cursar e depois escrevi para design de moda. Pensei, design de moda é minha cara. Aí eu me inscrevi em design de moda, mas tranquei. Mesmo no primeiro semestre, cursei um semestre de psicologia e um semestre de design de moda e tranquei, porque assim, eu tava viajando muito, eu não conseguia ficar lá definitivo, queria ficar aqui pra estar próximo do meu filho, pra estar na minha cidade, ver as pessoas que eu conheci, mas assim, lá eu estudava em Lauro de Freitas e lá em Salvador, assim, eu também fiz muitas amizades, assim, a experiência foi incrível, talvez eu pense em voltar, mas acho que ainda não é o momento. Eu tenho vontade de cursar outras graduações, mas vai chegar a hora, né? Um outro fato que eu acho que eu já até comentei assim nesse vídeo, e já comentei também em outros vídeos, é que eu tô trabalhando atualmente exclusivamente com projetos na internet. O trabalho que eu faço é um trabalho de consultoria. Tenho muitos clientes em todo o Brasil, muita gente já conseguiu concluir porque a faculdade ou a pós-graduação, porque eu estava ali ajudando. Inclusive, se tem algum cliente meu assistindo esse vídeo, deixem um joinha nesse vídeo, tá bom, meus amores? E comentem se quiserem, se não, eu sei que vocês reconhecem meu trabalho. Então, eu sei que vocês reconhecem meu trabalho e eu sou muito grata por isso. Muita gente, assim, eu envio o trabalho tudo arrumadinho, todo formatado nas normas da ABNT, aí a pessoa vai, tira muito bom, excelente, tira conceitos que passem. Esse ano mesmo eu já fiz uns 3 trabalhos de pós-graduação e o pessoal tirou 10, 8,7 e 8,9 e isso é maravilhoso. Estou super realizada com esse trabalho de consultoria. Um beijo para os meus clientes. Tenho blogs desde 2011. Passei um tempão sem se inscrever nos blogs, mas esse ano eu tô voltando com tudo, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu vou estar sempre postando toda semana
toda semana, se não todos os dias, quem sabe, né? Já vendi Avon, Natura, Jequiti, Hermes, a Vitória, isso bem antigamente, desde de adolescentezinha assim, que eu já gostava de trabalhar com vendas. Atualmente trabalho com a Rinode e já fui cadastrada também na Mary Kay. E assim, eu pretendo continuar divulgando esses produtinhos que são maravilhosos. Fui mãe em 2009, faltava uma semana para fazer 20 anos, meu filho hoje tem 7 anos. Gosto de criar gatos. Um outro fato também sobre mim é que eu trabalho melhor de madrugada, assim. Madrugada é o melhor horário, assim, onde eu crio mais, onde eu faço mais meus trabalhos, assim, mais concentrada. É a hora que o mundo, assim, está em silêncio e é a hora que minha mente está fervendo. Amo escrever à mão, apesar de que às vezes eu não entendo. Tenho miopia, uso óculos ou lentes de contato, mas não é tão grave, mas mesmo assim eu gosto de usar porque eu leio muito, eu faço muito trabalho, então assim, isso pode prejudicar mais a visão, então eu procuro sempre usar. E durante o dia também, assim, quando eu saio eu gosto de usar óculos de sol com grau, porque protege do sol. Já fui convidada para ser agenciadora de cursos de pós-graduação. Amo festa junina. Sou viciada em café. Se eu não bebo café, eu fico com dor de cabeça. Em 2011, viajei para Morro de São Paulo e essa viagem foi maravilhosa, gente. Quero voltar, recomendo. Morro de São Paulo é lindo, paraíso. O pôr do sol lá é maravilhoso. Tenho CNPJ, sou pessoa jurídica desde 2012. E assim, mesmo que eu trabalhe sozinha, assim, eu acredito que é bom você estar formalizada, fica uma coisa mais séria, assim, né? Estou tentando ser mais organizada esse ano. Inclusive vou gravar um vídeo de metas, eu não gravei ainda, mas já estamos em março. Mas assim, as metas eu fiz logo no início de janeiro e algumas eu já tô conseguindo cumprir, então eu acho que é válido fazer um vídeo falando sobre isso. E fiz um planner para me ajudar a me organizar mais e assim concretizar minhas metas desse ano. E assim, eu fiz um planner para mim, mas assim, eu vou sortear também um outro planner para vocês, meus seguidores. Então, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, assinem o sininho para receber as notificações, me sigam no Instagram, curtam minha fanpage e eu vou estar sempre postando novidades e quero sortear esse planner ainda esse mês, provavelmente no final do mês, lá pro dia 30, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e tchau!